Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, celebrando o mistério de Cristo ressuscitado no seio da comunidade cristã, nós experimentamos a eficácia do caminho que o próprio Senhor nos propõe. Então, inseridos nesse mês missionário, devemos ao Senhor nossas orações e nossa confiança em sua providência na vida de todos os missionários e missionárias. Então, a primeira leitura de hoje está em Sabedoria, capítulo 7, versículos 7 a 11. Sabedoria, capítulo 7, versículos 7 a 11. Orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la, mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, o louvor à sabedoria é o grande destaque aqui nessa primeira leitura. Quem é sábio se alegra em sua busca, dedicando o seu coração à senda da justiça. Então, de fato, a sabedoria pode trazer o que é bom àqueles que amam a Deus e o procuram sem cessar. Essa deve ser uma atitude constante, porque a verdade e a paz se encontram em Deus. Ele é a fonte da sabedoria e nela não há engano. As demais coisas são passageiras e não podem trazer a salvação. Mas Deus permanece com a gente, permanece conosco, e a sua misericórdia é eterna. Então, que nós realmente possamos sempre louvá-lo e glorificá-lo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Hebreus capítulo 4, versículo 12 a 13. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Então, essa segunda leitura mostra pra gente, que a palavra de Deus é viva e eficaz, Penetra até dividir a alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, proclamar essa palavra a todos e também dar testemunho dela, acolhê-la, ouvi-la e colocá-la em prática. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 30. Marcos capítulo 10, versículo 17 a 30. E pondo-se a caminho, correu para Jesus um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes:
Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então, essa leitura do Evangelho hoje, fala pra gente, que o Senhor nos deu seus mandamentos, mas muitos ainda precisam caminhar para entenderem o que significa amar o próximo. O Senhor nos deu sua palavra, mas muitos precisam ainda aprender a escutá-la de verdade, para que a sua vida seja agradável a Deus no serviço aos irmãos. Claro está que não basta conhecer os mandamentos, mas é preciso promover a sua prática na direção daqueles que mais precisam e mais espelham as verdades do Evangelho. Os pobres. Sendo pobres para as coisas materiais, eles sabem enxergar a verdadeira sabedoria e ver, de fato, onde estão as riquezas que não enferrujam e não estragam. Então, que nós aprendemos isso também, tá certo? Que nós realmente também possamos aprender isso com a palavra de Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.